E Gabriel Neves já tem proposta do exterior e sondagens do futebol brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema, fala também sobre o Corinthians, atualizações sobre renovações de contrato. Já o Palmeiras vai defender uma longa, enorme invencibilidade contra o Santos no clássico desse sábado. Preciso te atualizar sobre o Flamengo, que cogita dar um chapéu no Vasco. Vou falar também sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e deixa like se curtiu o vídeo. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de BetWinner, a casa de apostas esportivas que me garantiu uma boa grana na última aposta que eu fiz. Na oportunidade, imaginei que o jogo entre Vasco e Volta Redonda teria pelo menos 3 gols. Foi o que aconteceu com a vitória por 2-1 do Volta Redonda. Apostei R$400 e voltaram R$824. Para esse sábado, a minha sugestão está em Palmeiras e Santos. O empate garante 4,14 e a vitória santista vale R$7,40. Vou colocar R$500 na vitória do Palmeiras para voltar em R$720. Para apostar é super simples, é só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar na hora do registro o código bônus Nicola1. Dessa maneira você passa a ter 100% de bônus na hora do seu depósito. Não fique fora dessa e vem se divertir comigo na BetWinner, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Vasco, que foi condenado a pagar R$6 milhões ao ex-zagueiro Breno. O atleta, que deixou o São Januário com vários salários atrasados, também conseguiu arrancar uma grana do Vasco no que diz respeito a danos morais e seguro obrigatório que não havia sido feito. Quero falar sobre o Atlético Paranaense, que tem 3 jogadores encostados. Será que algum deles caberia no seu time do coração? Me refiro a Pablo Ciris, meio-campista, ao atacante Bissoli, que fez bom campeonato brasileiro pelo Avaí na temporada passada, e também a Nico Hernandes. Quero falar também sobre Jean-Pierre, lembra dele? Meio atacante que havia decidido se aposentar. Ele deve voltar aos treinos no Grêmio nessa segunda-feira. Torcer para que se recupere mentalmente e seja um atleta bacana como foi em outros tempos. Para completar, preciso te atualizar também sobre Allan Kardec, atacante que foi contratado no ano passado pelo Atlético Mineiro, jogou no sacrifício sentindo muitas dores e em 2022 precisou dar um tempo e a expectativa de que ele volte aos campos vestindo a camisa do Galo ainda no mês de fevereiro, mais para o final do mês. Bora te falar agora sobre Palmeiras e Santos, que se enfrentam às 18h30 no Clássico do Morumbi. Já eram mais de 41 mil ingressos vendidos na manhã desse sábado. Você sabe que só torcedores do Palmeiras podem estar no estádio. Em São Paulo vale uma regra de que apenas a torcida do mandante pode comparecer em clássicos. O Palmeiras vai defender um longo tabu contra o Santos nesse duelo. São 10 jogos de invencibilidade. A última derrota do Palmeiras para o Santos aconteceu em 2019, Campeonato Brasileiro, vitória do Santos por 2-0, numa época em que o Peixe ainda tinha o Marinho como um dos seus destaques. Nesse período de 10 jogos sem vencer, o Santos ainda perdeu 8 vezes e só conseguiu 2 empates. São 7 vitórias do Palmeiras nos últimos 7 jogos. Uma invencibilidade e um domínio poucas vezes visto para Palmeiras e Santos. Só uma curiosidade, nos primeiros anos dessa era Crefisa, em que o Palmeiras era muito forte, o grande rival chegou a ser o Santos, com direito a finais super importantes. Nesse período de 10 jogos também conta a final da Libertadores da América com título alviverde. Só para completar, é importante contar que em 2022, temporada passada, 3 jogos e 3 vitórias do Palmeiras. O Verdão é muito favorito para o confronto desse sábado. Santos em crise, brigando contra o rebaixamento, teve invasão de torcida, ameaças em relação a atletas e notícias bastante ruins, como as lesões do Carabarral e do Soteldo, que são alguns dos jogadores mais talentosos do elenco do Santos. E você tem palpite? Use o espaço para comentários, estou curioso para saber sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre a possibilidade de o Flamengo aplicar um chapéu no Vasco. Todo mundo sabe que o Vasco busca um volante e um dos atletas que tem sido monitorados. Inclusive, recentemente, o Vasco mandou 2 observadores à Argentina para ver Santiago Rezi. Esse atleta pertence ao Huracan e tem tido bastante destaque nas últimas temporadas. Onde é que o Flamengo surge nessa história? O Mancuso, ex-jogador argentino da seleção e também do Flamengo, concedeu uma entrevista a uma rádio argentina em que conta um bastidor importante. Ele fala o seguinte, abre aspas: há 2 dias, o vice-presidente do Flamengo, no caso Marcos Braz, me ligou perguntando sobre volante e eu disse para ele olhar o Santiago Rezi do Huracan.
foi o suficiente para que torcedores do Flamengo começassem uma verdadeira gozação em relação aos vascaínos, imaginando que o Flamengo vá aplicar um chapéu no Vasco, no seu grande rival. É importante lembrar que o Flamengo busca um volante com características do João Gomes. A ideia é substituir o atleta vendido recentemente para o Wolverhampton em negócio de 18 milhões e meio de euros. O Rez tem 21 anos de idade, é titular absoluto do time do Huracan há 2 temporadas, inclusive começou com o pé direito na temporada de 2023, um jogo e um gol, e nem é muito a característica dele, é mais volante marcador, embora também tenha qualidade com a posse de bola. De acordo com o Transfer Market, esse jogador está avaliado em 5 milhões e meio de euros, ou mais ou menos 30 milhões de reais. Vamos ver quem vai ter capacidade para levar o atleta. Quero falar agora sobre o Internacional e a busca por um camisa 9. O Inter está no mercado de olho em contratação de um jogador que atua no exterior. Logo de cara já dá para descartar alguns nomes. Um dos vice-presidentes do Inter concedeu uma entrevista admitindo que o clube tentou o Ener Valencia no fim do ano passado e o acordo financeiro impediu a negociação de avançar. Contou também que Borré e Alário, Borré colombiano, Alário argentino, estão praticamente descartados de novo por causa das cifras. E a informação seguinte é de que o nome que vai ser contratado é um nome bom, de repercussão, mas que pouca gente até agora imaginou. E aí os torcedores do Inter passaram a fazer uma investigação no mercado e cogitaram a possibilidade de Luiz Muriel. Vocês lembram dele? Colombiano, 31 anos de idade, já defendeu a seleção do seu país em vários momentos, ser o reforço do Inter a partir da metade do ano. Ele vive os últimos meses do contrato na Atalanta. Perdeu a condição de titular recentemente, já pode assinar um pré-contrato e seria de fato um baita reforço. Sempre gostei do Muriel, mesmo levando em consideração esse momento de baixa na carreira. E você gosta do Muriel? Preferiria outro 9 para o seu time do coração? Também estou curioso para saber, uso o espaço para comentários, beleza? Bora falar agora sobre Lelê. O atacante, artilheiro do Campeonato Carioca, são 7 gols em 6 jogos, ganha menos do que 30 mil reais por mês. Confirmação foi feita por um dos dirigentes mais importantes do clube. Estava conversando com ele sobre a possibilidade de o Lelê deixar o Volta Redonda. E o Flávio Horta admitiu que a chance dele ficar é muito pequena. A frase é a seguinte, abre aspas, ele vai receber ofertas para ganhar alto, 9 vezes mais do que aqui, lamentou o Flávio Horta. Perguntei se ele ganhava 30 mil e o Flávio disse que não, que o salário dele é menor do que esse, algo na casa de 20 mil reais por mês. E aí chama atenção para o mérito do Volta Redonda de conseguir montar um time bacana que recentemente venceu Vasco e Fluminense, tudo na mesma semana, tendo como centroavante alguém que ganha 20 mil reais por mês. A minha Portuguesa, que joga o Campeonato Paulista da Série 1 e sofre lutando contra o rebaixamento, hoje é uma das grandes candidatas a cair. Tem jogadores ganhando bem mais do que esses 20 mil reais por mês. Há quem garanta que o Pará, lembram dele? Lateral direito da Portuguesa, fatura 70 mil na Minha Luz. Pois bem, o Vasco é o grande candidato a ficar com o Lelê e vai se aproveitar de uma amizade do Abel Braga, que é o seu coordenador de futebol, com Flávio Guilherme. Quem é Flávio Guilherme, Nicola? Ele é o responsável pelo Itaboraí Profute, que é o clube que detém os direitos econômicos do Lelê. Esse menino está só emprestado ao Volta Redonda até o fim do Campeonato Estadual. A tendência é que no fim do Carioca o Lelê seja devolvido ao Itaboraí e repassado por empréstimo ao Vasco da Gama. Bora falar agora sobre renovações no Corinthians, notícia importante. Tenho contado para vocês que o time andou meio desleixado nesse negócio de contratos. Deixou com que vários contratos de atletas jovens e alguns veteranos fossem ficando perto do fim. Isso garante algum risco, o cara pode assinar um pré-contrato. Também já contei que recentemente o Timão acertou e anunciou as renovações, por exemplo, do contrato do Caetano, jogador que teve emprestado a outros clubes nas últimas temporadas. O vínculo dele terminaria em fevereiro do ano que vem, como ele vai ser utilizado pelo Fernando Lázaro nessa temporada. Essa renovação foi importante. O Corinthians também acertou nas últimas horas a extensão do vínculo do Murilo, atleta que fez boa copinha, tinha contrato somente até novembro desse ano. O próximo é o Guilherme Biro, jogador que está vestindo a camisa da Seleção Brasileira Sub-20 no Sul-Americano. Corinthians procurou os representantes do atleta, tentou avançar nas negociações e a resposta é de que na volta do Sul-Americano o Biro se senta à mesa para tentar chegar a um acordo. Nesse meio tempo, o Corinthians também encaminhou a prorrogação do contrato do Gil. O vínculo atual se encerra em 31 de dezembro. A maior dificuldade no momento é com o Felipe Augusto, centroavante, titular do time sub-20, tem feito bastante gol, contrato só até 21 de outubro. A partir de abril, ele já pode assinar um pré-contrato para deixar o Corinthians de graça. De qualquer forma, o Timão conseguindo arrumar a casa e acertar as renovações dos contratos.
Bora fechar o vídeo para falar sobre Gabriel Neves. Contei com exclusividade informação que repercutiu muito entre São Paulinos nessa sexta-feira, situação do Gabriel Neves. Contei para vocês que o São Paulo está no mercado disposto a ouvir propostas de compra ou também de empréstimo do Gabriel Neves. Tudo porque rolou uma reunião nos últimos dias entre o São Paulo e os representantes do atleta, em que ficou bem claro, o Gabriel Neves pretende jogar futebol. E ele entende que não vai ter oportunidades no São Paulo, por isso pediu para ser negociado. O São Paulo entende a dificuldade, o clima que está sendo criado entre o Gabriel Neves e o Rogério Ceni. O Ceni não gostou de algumas das postagens recentes feitas pelo Gabriel Neves via Instagram. E para evitar que isso se torne um ruído ainda maior, o São Paulo concordou em negociar o Gabriel Neves. Atleta que acaba de ser comprado, ele custou 8 milhões e 700 mil reais. A aquisição foi feita no mês de dezembro. O que eu já posso avançar em relação à notícia que eu trouxe ontem? O Gabriel Neves já tem uma negociação em andamento, uma proposta em definitivo para ele deixar o São Paulo, essa oferta de um clube sul-americano. Também já começaram a pintar sondagens de times brasileiros. O São Paulo tenta não dar muitos detalhes sobre essa situação, mas entre os clubes especulados como interessados na contratação por empréstimo do Gabriel Neves aparece o Vasco da Gama. Notícia não confirmada pelo São Paulo, por enquanto se trata de um boato. Tenho certeza absoluta que por todo o futebol do Neves apresentado com a camisa do São Paulo, é natural que existam vários clubes brasileiros interessados nos próximos dias, assim que a minha notícia começar a repercutir entre esses times. Jogador que com a camisa do São Paulo já tem 40 partidas, apesar de não ter marcado gol nem dado assistência, deixou boa impressão. E você, gostaria do Gabriel Neves no seu time do coração? Use espaço para comentário, não esquece também de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que tiver notícia importante. Abraço, tchau!